Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus que o Senhor está conosco e podemos ouvi-lo neste momento. Agradeço a oportunidade que foi me dada aos dirigentes, às missionárias, que o Senhor abençoe a cada um. Eu desejo fazer a leitura no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5 a 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne seu braço, e aparta do seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, e na terra salgada, inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga e nem deixa de dar frutos. A nossa vida, ela é regida por decisões. Todos nós vivemos de escolha. Nós escolhemos a roupa que vamos vestir, escolhemos o carro que queremos comprar, escolhemos as cores que gostamos para a nossa casa, a casa que nós vamos comprar, a escola onde vamos estudar, a faculdade que pretendemos fazer, o curso. Nos esforçamos, porque algumas das nossas escolhas exigem mais esforço, outras um pouco menos. Mas quando você deseja, almeja um certo emprego, você se empenha em estudo, em esforço para consegui-lo. E assim é a nossa vida. No texto lido aqui, que mostra Deus colocando para o povo de Israel a escolha que eles tinham que fazer. A escolha aqui é óbvia, é muito clara. Você escolher seguir o seu caminho por sua cabeça, confiar na força do homem, confiar nas pessoas e ser amaldiçoado, ou confiar plenamente em Deus na sua vida para que seja abençoado. É uma escolha que aparentemente é simples. Eu não vou escolher ser amaldiçoado. Você não escolherá ser amaldiçoado. Todo mundo quer a bênção, mas a escolha aparente ser fácil não é simples assim. Nós temos exemplos na Bíblia de decisões tomadas erradas. Por exemplo, no início da história, lá no comecinho, em Gênesis 3, quando nós vemos Eva, quando chegou o momento de tomar uma decisão que foi muito importante, ela ainda não tinha consciência do que era o mal. Ela não tinha. Mas quando a serpente foi tentá-la e disse para ela comer da árvore, do fruto da ciência do bem e do mal, para que seus olhos fossem abertos, ela tinha a decisão de obedecer a Deus ou desobedecer. Era simples. Ela vivia em um bom lugar. Ela toda a tarde tinha a presença de Deus. Ela não tinha necessidade da desobediência, mas no momento da escolha, ela desobedeceu a Deus. E em seguida veio as consequências, a maldição que acabou se perpetuando por toda a humanidade. E neste momento, a humanidade teve consciência do que era mal, e isso foi muito prejudicial. Outro exemplo, nós vemos na Bíblia, de uma má escolha. Geazi, servo do profeta Eliseu. A história conta quando Naamã estava leproso e foi procurar o profeta para que Deus o curasse.
porque assim lhe foi dito, que Deus o curaria se ele fosse ali falar com o profeta, e ele foi. E ao se banhar 7 vezes no Rio Jordão, que era um rio sujo, talvez ele pensasse, tanta água limpinha, né? E me é exigido um sacrifício assim, porque para ele era sacrifício. Mas mesmo assim ele foi em obediência e foi limpo da lepra. O rei tinha lhe dado 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste para dar para Eliseu, caso ele viesse a ser curado. E ele foi. Mas quando ele foi dar isto para Eliseu, Eliseu não quis. Porque aquilo simbolizava a conversão de Naamã. E a conversão não tem preço. O preço que teve a nossa conversão, a sua conversão, foi Cristo, o sangue de Cristo derramado na cruz. Mas naquele momento não era para que nem o rei e nem Naamã achassem que tinham pago por aquela cura. Mas eles tinham que ver que ali em Israel existia um Deus que curava, existia um Deus que cuidava. Mas Geazi não vigiou. Geazi, ele pensou, poxa, meu senhor não quer, mas eu, de repente, tenho umas contas para pagar, vamos dizer assim, né? Isso sou eu divagando, umas contas para pagar, umas coisinhas para fazer. Eu vou lá atrás dele e pego alguma coisinha. Então ele foi lá atrás de Naamã. Naamã até pensou que tinha acontecido alguma coisa com Eliseu, e preocupado perguntou o que aconteceu, aconteceu alguma coisa? Não, e ele falou uma mentira. Ele mentiu dizendo que tinham ido os moços lá para Eliseu e ele precisaria de 2 mudas de veste e 1 talento de prata. Prontamente Naamã deu. Ali Geazi desobedeceu aquilo que Deus queria. Não era para ter pego nada. Aquilo não era dele, não pertencia a ele. Ele desobedeceu. E além de ter pego o que não devia, quando ele voltou para Eliseu, ele ainda mentiu para o profeta. O profeta disse, onde você estava, Geazi? E ele mentiu. Não estava em canto nenhum. E o profeta lhe disse, porventura o meu coração não foi contigo lá? O Espírito Santo de Deus avisava para Eliseu o que estava acontecendo. Às vezes em nossas decisões erradas, às vezes em sua decisão errada, mesmo que Deus não concorde, Deus está ali vendo o que você está fazendo. Deus está ali vendo, Ele não está concordando, mas Ele está vendo o que você está fazendo. É aí onde nós temos que ter cuidado com as nossas escolhas. Nós temos não só os exemplos maus, mas nós temos exemplos de boas escolhas também na Bíblia. Um exemplo bom está escrito em Lucas 10, 38 a 42. Nós vemos ali a história de Jesus, que estava passando numa cidade e foi até uma casa para repousar. E ali naquela casa tinha Marta e Maria. Marta, preocupada com os afazeres da casa, Jesus estava ali, tinha que servir, vamos ajeitar as coisas. Ela estava errada? Não estava errada em querer, certo, ajeitar as coisas, ajeitar uma alimentação ali para Jesus. Mas Maria, ela resolveu ficar aos pés de Jesus, junto com outras pessoas, ouvindo o que Deus tinha ali para falar para ela, ouvindo o que o Mestre tinha para dizer. Se alimentando a sua alma daquilo que provinha do céu. Marta não estava errada, mas ela escolheu o errado. Os nossos afazeres do nosso dia a dia, eles não podem nos atrapalhar em servirmos a Deus. Os nossos afazeres, as nossas escolhas do dia a dia, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vai lhe sendo acrescentada. Então nós temos que colocar primeiro o reino de Deus em nossas vidas. Esta tem que ser a nossa escolha. Então Jesus falou para Marta que ela estava ali ansiosa, ofegante pelos afazeres dela. Mas Maria tinha escolhido a melhor parte, que era
estar na presença de Deus. Um outro exemplo de escolha boa, e este sim, ele é o nosso, como a Bíblia fala, pai. Nós vemos Abraão ali, em Gênesis 12, vamos ler, o versículo 1 a 4. Ora, o Senhor disse a Abrão, naquela época ele ainda era Abrão, ele não tinha se tornado Abraão ainda. E disse o Senhor a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra em que te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações. Assim partiu como o Senhor lhe tinha dito, Abrão. Nós vemos aqui Deus falando para Abraão o que ele tinha que fazer. Sair dali da parentela dele e fazer tudo o que Deus mandara. Que ali o Senhor ia fazer ele ser abençoado, ser próspero. E esta bênção seguiria por todas as nações. E realmente foi, porque da descendência de Abraão veio Jesus Cristo, o nosso Salvador. E assim nos tornamos todos abençoados através disso. Através dessa obediência, Abraão não questionou, ele escolheu obedecer a Deus. E no que ele escolheu obedecer a Deus, ele foi muito abençoado. Em Romanos 19, 20, Paulo diz que não é fácil fazermos as escolhas. Romanos 7, 19 e 20 diz assim, isto o apóstolo Paulo escrevendo: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo dizia que nós temos essa tendência pecaminosa de fazer o errado, de fazermos aquilo que nós não queremos, porque é a nossa natureza, porque o nosso coração é assim, tende a fazer a escolha errada. Ele nos puxa para não fazermos a vontade de Deus, mas nós temos que observar essa escolha. O versículo seguinte ao texto que eu li, o 9, diz assim, que o coração do homem é enganoso. E dali, o coração do homem é enganoso. E quem pode conhecer o coração do homem? Quem conhece o coração do homem é Deus. É no coração que se origina o nosso desejo, a nossa vontade. E é deste coração que a Bíblia diz que é enganoso, que origina o pecado. Então, se o nosso coração é enganoso, e quando nós vamos tomar nossas decisões, nós olhamos para dentro de nós e vamos decidir o que o nosso coração quer, nós podemos estar enganados. E como nós vamos fazer para que o nosso coração, o desejo do nosso eu, não se sobressaia à vontade de Deus? Para isso, nós devemos ter comunhão com o Senhor. E a comunhão, ela é tida através da oração, através da adoração e da leitura da palavra. Com esta comunhão com Deus, o Espírito Santo de Deus, que vai estar habitando em nós, que vai estar habitando em você, ele vai direcionar a tua vontade, o teu desejo, o teu coração, para que você faça a escolha correta. Ali, no texto em Jeremias estava dizendo ao povo de Israel a palavra que o Senhor mandou. Nos primeiros versículos estava escrito assim, e veio a mim a palavra do Senhor. Jeremias não estava falando dele. Jeremias estava falando aquilo que Deus tinha mandado. O povo de Deus naquela época
estava afastado, já não estava buscando a comunhão com Deus como deveria, para que nas suas escolhas fosse direcionado pelo Espírito de Deus. O povo estava afastado. E mesmo assim, Deus em amor usa o profeta Jeremias em tantas turbulências que estavam. Havia falsos profetas que não gostavam de Jeremias e intentavam contra ele. E às vezes o povo escolhia ouvir os falsos profetas, não Jeremias, que falava diretamente do que o Senhor mandava. Por escolha, eles escolhiam errado. E o Senhor, através de Jeremias, deu este, vamos dizer, ultimato. Deu essa escolha a eles. Porque o que acontece? Eles estavam para ser atacados por Babilônia. E eles estavam como, talvez, assim, a exemplo de os reis passados, confiante que o Egito fosse ajudá-los. Mas o Senhor falava, não confie na mão do homem. Para não confiar naquele que talvez pudesse te ajudar. Para não confiar naquele que talvez na hora H... Porque, irmãos, é assim, quando fazemos uma escolha errada e dá errado, todo mundo foge. A bomba estoura na sua mão. É ou não é assim? Né? Você talvez sobre um ou outro para vir te dar uma forcinha. Mas faça a escolha errada. Eu vou falar assim como as pessoas falam, quebra a cara, para você ver como você vai estar sozinho. Mas Deus, até na tua escolha errada, não te abandona. E o povo ali, Deus deu para eles a escolha. Não confie na mão do homem. Confie em mim, que posso te ajudar. Mas eles, infelizmente, fizeram a escolha errada. E a consequência foram 70 anos de cativeiro. Não se torne cativo da sua escolha errada. Não se torne um escravo da sua escolha errada. Escolha, busque a comunhão com Deus. Para que em todas as suas escolhas você seja livre. Para que não seja como a tamargueira, como está escrito aqui no texto, que está ali, plantada no deserto, que está ali naquele lugar árido, num lugar salgado, vivendo aquela vidinha medíocre, achando que está bem, não sabe o que é algo bom, não sabe o que é uma água fresca em suas raízes, não sabe o que seria um dia de chuva, o frescor da água caindo sobre si. Mas Deus ali fala, não seja como a tamargueira, mas antes confia em mim. Confie em minha mão forte. Escolha o Senhor. Deus fala, escolha a mim, que vou te colocar como uma árvore junto ao rio. E ali tuas raízes vão sentir o frescor da água. E ali tuas raízes vão trazer todos os nutrientes, tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que lhe é necessário. E mais, porque o Senhor tem muito mais a dar. Então Deus fala, fica debaixo da minha proteção. Escolha a mim, que vou te deixar como uma árvore plantada junto ao rio. E que as raízes puxam aquela água. E mesmo quando vier o tempo mau, quando vier a época ruim, quando vier a doença, como tem vindo, quando vier o desemprego, quando vier a tristeza no coração, quando vier as perdas, você vai estar como esta árvore que tem suas folhas verdes, que dá fruto, mesmo na época seca, ela está ali viçosa. Mesmo em tempo ruim, você vai estar alegre, você vai estar confiante, você vai estar feliz, você vai estar firme, porque você sabe em quem você confiou. Escolha confiar em Deus. O Senhor não te abandona nunca. O Senhor não te desampara. O Senhor te acolhe. E o Senhor nesta tarde lança a você esta mesma escolha.
Não confie nas tuas mãos. Não confie naquele que aparentemente pode lhe ajudar. Mas que a tua confiança, que a tua direção esteja totalmente debaixo da vontade de Deus. Que é quem sabe o melhor para você. Que é quem vai te guiar. É aquele que nunca vai te abandonar. É aquele que nunca vai te deixar. E pela sua obediência, você será abençoado e frutífero. Eu quero encerrar deixando para vocês, em Jeremias 29:11, aquilo que Deus deseja para você. Você escolhendo ao Senhor. O Senhor, no Jeremias 29:11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que almejam. O Senhor tem pensamento de paz para você. O Senhor, Ele tem pensamento de prosperidade para você. O Senhor tem pensamentos bons para você, para que naquilo que você almeja, você vá bem e prospere. Que o Senhor esteja conosco. Que escolhamos hoje estar debaixo da vontade de Deus. Que quando chegarmos na decisão de escolha, escolhamos a melhor parte, o Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.